Olá, catequizandos! Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre os 7 sacramentos. E hoje falaremos um pouco mais sobre o sacramento da ordem. Ensina o catecismo que é pelo sacramento da ordem que a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. E apesar de ser apenas um sacramento, existem 3 graus de pessoas ordenadas: os bispos, os padres e os diáconos. A ordenação é o sacramento que integra o indivíduo na ordem dos bispos, presbíteros e diáconos, e confere a ele um dom do Espírito Santo que permite exercer um poder sagrado que só pode vir do próprio Cristo por meio de sua Igreja. Não é possível, porém, entender este sacramento sem compreender o conceito de sacerdócio. Dos 3 graus da ordem, apenas 2 são chamados sacerdotais, o episcopal e o presbiteral. Por isso, ordem e sacerdócio não são a mesma coisa, já que os padres e bispos são sacerdotes, mas os diáconos não são. Mas então, o que é um sacerdote? Os sacerdotes são aqueles que fazem uma ponte entre Deus e o homem. Isso significa que o sacerdote deve ter algo de humano e algo divino. Para isso, o homem escolhido é separado dos demais, e mais próximo de Deus pode completar o traço de união entre ele e o povo. Vem do Antigo Testamento a visão de que existe uma categoria de criaturas especiais que exercem um sacerdócio parecido, os anjos. O sonho de Jacó em Betel é importante para compreendermos o sacerdócio dos anjos, pois Jacó vê os anjos subindo e descendo numa grande escadaria, simbolizando a ligação entre o céu e a terra. A encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo é o ápice do sacerdócio, pois quando Jesus se encarna, o sacerdócio dos anjos, que parecia ser o mais perfeito, fica superado, pois Jesus tem em si as 2 naturezas, humana e divina, unidas em sua pessoa, e assim ele promove a união do céu e da terra. Jesus é igual em substância a Deus e da mesma forma ao homem. Chamamos isso de união hipostática, e é isso que faz Jesus ser o sacerdote perfeito. Assim, em Nosso Senhor Jesus Cristo está contido o sacerdócio perfeito, pois nele há a perfeita ponte entre o divino e o humano. A pessoa divina de Cristo é o sacerdote, pois é ele quem une as 2 realidades. Quando alguém é batizado, passa a fazer parte do corpo sacerdotal de Cristo e de seu sacerdócio. Toda a Igreja é um povo sacerdotal. Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo. Esta participação se chama sacerdócio comum dos fiéis. Baseado nele e a seu serviço, existe outra participação na missão de Cristo, a do ministério conferido pelo sacramento da ordem, cuja tarefa é servir em nome e na pessoa de Cristo e ser cabeça no meio da comunidade. Podemos dizer que o principal é o sacerdócio de Cristo, e assim, vindos dele, existem 2 tipos de sacerdócio: o do fiel leigo, que todos nós compartilhamos por sermos batizados, e o do ministro, que recebe um mandato especial, que os leigos não recebem, para agir na pessoa de Cristo, administrando os sacramentos e ensinando a palavra de Deus de uma forma mais plena. O sacerdócio dos padres e dos bispos difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos fiéis. Os ministros ordenados exercem seu serviço com o povo de Deus por meio do encargo de ensinar, do culto divino e do governo pastoral. É importante lembrar que somente o bispo e o presbítero recebem o nome de sacerdotes, pois só a eles é conferido o poder de ouvir confissões e oferecer o santo sacrifício, algo que o diácono não pode fazer. Os diáconos são ministros ordenados para as tarefas de serviço da Igreja. Não recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação lhes confere funções importantes no ministério da palavra, do culto divino, do governo pastoral e do serviço da caridade, tarefas que devem cumprir sob a autoridade pastoral de seu bispo. Em resumo, o diácono é colaborador no serviço eclesial e está ligado diretamente ao bispo. Ou seja, a ordem é apenas um sacramento que tem 3 graus: episcopato, presbiterado e diaconato. Todos estão ligados ao culto divino e ao governo pastoral, mas apenas os padres e os bispos têm o sacerdócio dos ministros, o que lhes permite celebrar a Santa Missa, ouvir confissões, entre outras coisas. Mas o que é necessário para ser ordenado?
O rito essencial do sacramento da ordem é feito, para os 3 graus, com a imposição das mãos pelo bispo sobre a cabeça do ordenado e com a oração consagratória específica, que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e de seus dons apropriados ao ministério para o qual o candidato é ordenado. Como sucessor dos apóstolos, é o bispo quem pode conferir o sacramento da ordem. Como o sacramento da ordem é o sacramento do ministério apostólico, cabe aos bispos, como sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual, a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados conferem os 3 graus do sacramento da ordem. A ordenação sagrada é reservada aos homens, e o catecismo explica com detalhes. O Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio dos 12 apóstolos, e os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores que seriam seus sucessores na missão. O colégio dos bispos, ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza até o retorno de Cristo o colégio dos 12. A Igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. Por isso, a ordenação de mulheres não é possível. Além de homens, os candidatos devem ser batizados e celibatários, assim explica o catecismo. Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato, por causa do reino de Deus. Chamados a consagrar-se com indiviso coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor, entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato é um sinal desta nova vida a serviço da qual o ministro da Igreja é consagrado. Aceito com coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino de Deus. Assim como os demais sacramentos, o da ordem produz em quem recebe alguns efeitos. O catecismo indica inicialmente o caráter indelével, em que aquele que é ordenado recebe uma espécie de marca que não pode ser apagada. Como no caso do batismo e da confirmação, essa participação na função de Cristo é concedida de uma vez por todas. O sacramento da ordem também confere um caráter espiritual indelével e não pode ser reiterado nem conferido temporariamente. Nem mesmo a morte cancela o sinal que é impresso quando se recebe tais sacramentos. Assim, um homem ordenado padre permanece padre para sempre. Isso significa que se for para o céu, será como padre, e da mesma forma, se for para o inferno, irá como padre. Porém, canonicamente, este mesmo homem pode ser destituído do ministério sacerdotal, ou seja, ele continua com a marca da ordenação em sua alma, mas perante a Igreja ele passa a ser leigo, deixando de ter os direitos e as obrigações do sacerdócio. Isso pode ocorrer quando o padre comete uma falta muito grave ou quando ele larga o ministério para se casar, por exemplo. Outro efeito do sacramento da ordem é a graça do Espírito Santo que visa levar o ordenado à santidade, embora ele ainda não esteja em estado de perfeição. Trata-se da graça santificante, que, se não encontrar obstáculo, irá agir na vida do sacerdote. Isso, inclusive, é reforçado nas palavras ditas no rito da ordenação, no exato momento em que se dá a investidura, quando o bispo pede a Deus que derrame sobre aquele homem a dignidade de presbítero, renovando em seu íntimo o espírito de santidade e ordenando a sua vida moral de modo que se torne um exemplo. Diante disso, todo sacerdote deve fazer o compromisso de buscar a santidade, não somente evitando os pecados, mas querendo crescer no amor a Deus, que depois é expresso na doação aos irmãos. Esse é o dom espiritual concedido ao sacerdote no momento de sua ordenação. Logo, é inaceitável que um padre ofereça a Santa Missa estando em pecado mortal, embora essa missa seja válida. O padre precisa do dom do Espírito Santo para ser irrepreensível no anúncio do Evangelho, pois se ele vive uma vida depravada, a forma dele anunciar o Evangelho acaba por se depravar também. Quem não vive o que crê, termina crendo no que vive. Ouçamos o que disse São Gregório sobre os sacerdotes. É preciso começar a purificar-se antes de purificar os outros. É preciso ser instruído para poder instruir. É preciso tornar-se luz para iluminar. Aproximar-se de Deus para aproximar dele os outros. Ser santificado para santificar. Conduzir pela mão e aconselhar com perspicácia. Sei muito bem de quem somos ministros e em que nível nos encontramos, e quem é aquele para o qual nos dirigimos.
Conheço a sublimidade de Deus e a fraqueza do homem, mas também sua força. Quem é o sacerdote? É o defensor da verdade. Eleva-se com os anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício, partilha do sacerdócio de Cristo, remodela a criatura, estabelecendo nela a imagem de Deus. Recria-a para o mundo do alto, e, para dizer o que há de mais sublime, é divinizado e diviniza. São João Maria Vianney, padroeiro de todos os párocos e exemplo de sacerdócio, disse: é o sacerdote que continua a obra de redenção na terra. Se soubéssemos o que é o sacerdote na terra, morreríamos, não de espanto, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Oremos para que o Senhor nos dê numerosos e santos sacerdotes, segundo o seu coração, e oremos para que os sacerdotes recebam as luzes do Espírito Santo para continuar nesta bela missão.